E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16 já. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Tem de você pôr aquela canção da cruz aí, irmão, a primeira frase. Quem esteve aqui domingo passado? Nós falamos sobre... Pastor, não nem lembro que eu comi ontem, pastor. Como é que eu vou lembrar que foi pregado domingo? Vê nas tuas anotações aí que você vai ver. Hã? Você é cristão ou você é religioso? Lembra? Lembra? Pode pôr a primeira frase. Não, a primeira. Se não for essa, é de onde começou isso. Não quero ir por atalhos. Lembra que nós falamos que o cristão, ele precisa entender que existe um caminho já. Amém? O cristão não pega atalhos. A próxima frase. Quero seguir o caminho. E o caminho é? E o caminho ele é? Estreito. O caminho já está pronto. Então nós falamos isso domingo passado sobre cristão ou religioso. Espero que muitos vieram à frente, se ajoelharam, se renderam. E eu acredito que muitos se tornaram cristãos verdadeiros. Creio eu nisso. E eu gostaria de te ajudar hoje, né? Na menor parte possível, 1% te ajudar a levar você a conhecer melhor Jesus. E porque essa tarefa é do Espírito Santo, então eu vou pedir para Ele, para que Ele possa revelar para você, né, quem é Jesus. A Bíblia diz que para conhecer Jesus, as Escrituras mostram quem Ele é. Então a gente vai usar bastante a Bíblia nessa mensagem. E se você tem costume de anotar essa mensagem, está em Mateus 16, de 13 a 17. E o título é uma pergunta de Jesus para os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Repete comigo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então vamos ler esse texto. Começa no versículo 13. Sei que alguns irmãos podem ficar um pouco frustrados, né? Eu gosto muito de Bíblia, irmãos. E eu ganhei mais uma. E eu vou usá-la esse ano. Fala, pastor, mas agora que eu comprei aquela Bíblia igual, a mesma versão, o senhor vai usar outra, irmão? Você compra outra, investe em Bíblia, em nome de Jesus. Se você não quiser, não tem problema, continua com a NVI. Mas eu vou, talvez usar esse ano a corrigida. E você fica com a sua normal, que é benção. De vez em quando eu leio na NVI para você matar a saudade também. Amém? Amém, irmãos? Então eu vou ler primeiro. Aqui na corrigida que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho, letra maiúscula, e homem, letra maiúscula. E eles disseram: uns, João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15, disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para eles agora. Primeiro Jesus fez uma pergunta: o que o povo diz, quem é o Filho do Homem? Agora Jesus vai direto aos seus discípulos e ele pergunta: e vocês? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Você puder orar comigo? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, revela a tua pessoa, revela a magnitude de quem é o Senhor, quem é o Filho do Homem, os atributos, qualidades, o propósito, porque Deus, nós temos que crer em quem nós conhecemos. Eu creio que a igreja hoje tem crido em quem não tem conhecido. Talvez crer como Jó conhecia antes, somente de ouvir falar. Talvez a igreja esteja passando por esse tempo e está crendo em alguém que ouviu falar e que vê algumas manifestações e vê alguns milagres, mas não conhece profundamente, de maneira revelada, quem é o Filho do Homem. Pai, eu sei que o Senhor colocou isso no meu coração e eu não tenho pretensão de ensiná-los, mas eu quero ser apenas um instrumento e que teu Espírito Santo use o tempo, a minha vida, a minha boca, a tua palavra para trazer essa revelação, para que quando nós tenhamos essa revelação, com certeza nós viveremos para a tua glória. Como diz a pastora, não sairemos da cruz. Antes da bênção nós teremos prazer em carregar a cruz, em realmente morrer para as nossas vontades, para viver para o Senhor, e crendo melhor nas tuas promessas, e vivendo um tempo muito mais feliz de paz, em qualquer momento das nossas vidas. Tudo isso está embutido dentro desta revelação, que nós precisamos ter, Senhor. Então nos dê a graça, simplesmente de poder ensinar aquilo que tu queres, e seja direcionado pelo teu Espírito. Por isso, todo tipo de incredulidade, ou seta do inimigo, ou situação que ele queira atrapalhar esta palavra, eu repreendo mesmo agora em nome de Jesus, e não aceito. E eu te repreendo e te proíbo, Satanás, qualquer tipo de incredulidade, ou de sono, canseira, distração, qualquer arma que você queira usar, eu te proíbo agora, porque vai vir a revelação do alto, para que as pessoas saibam quem é o Cristo, e sabendo, elas certamente se entregarão por completo nas tuas mãos. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 15 do capítulo 16, na NVI, Jesus diz: quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, a pergunta mais importante a ser feita a qualquer ser humano, não é só aqueles que vão na igreja ou que se consideram crentes, cristãos, evangélicos, mas a pergunta mais importante de ser respondida é: quem é Jesus para você? Eu quero começar essa mensagem perguntando para você: quem é Jesus para você? Talvez você conhece Jesus pela religião, como nós falamos domingo passado. A religião ensina Jesus. E tem muitas religiões que falam sobre Jesus. Uns falam pela metade, outros falam mentira, e outros falam o certo, meia verdade, e adoram e servem outros homens ou santos. Enfim, quem é Jesus para você? Queria que você me ajudasse. O Espírito Santo não precisa de ajuda, mas me ajude. Pergunta para o seu irmão com muito carinho, fala: quem é Jesus para você? Vira para ele e pergunta: quem é Jesus para você? Para que o irmão do outro lado não fique com ciúmes, pergunta para o outro agora, ou para trás ou para frente, fala: quem é Jesus para você, irmão? Algumas respostas que você pode dar: ele é o meu Salvador. Outras podem responder: ele é o Filho de Deus. Nós cantamos aqui: Filho do homem, Filho de Deus. Outros dizem: é um profeta. Outros dizem: um espírito evoluído. Para outros religiosos, o gênio da lâmpada. Quando a gente precisa, socorre. Deus me ajuda, eu quero fazer um pedido. Para outros é um bombeiro. A hora que a coisa está pegando fogo, ele lembra que existe Deus ou Jesus e corre até ele. Enfim, quem é Jesus? A salvação de uma pessoa, nós temos ensinado isso na igreja, a salvação não é um fato consumado, único. A salvação para nós, como igreja, ela é um processo.
Por isso que se alguém fizer uma pergunta para mim, pastor, podemos perder a salvação? Eu digo não. Você pode não completar o processo da salvação. Porque perder é quando a gente já ganhou algo. Você só ganha e completa a salvação quando você chegar ao fim e receber a coroa da vida. Aos vencedores, aqueles que andar em santidade até o fim, perseverar até o fim, receberão a coroa da vida. Então a salvação é um processo. E é bíblico dizer isso, porque Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Então é um desenvolvimento da vossa salvação. Tem gente que começou bem, mas já não está mais desenvolvendo a sua salvação. Por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, corpo, alma e espírito, para que sejam conservados íntegros, quando? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando Ele voltar, você tem que estar perseverando em santidade, integridade, corpo, alma e espírito. Então a salvação, ela é um processo. Então a salvação não começa quando uma pessoa aprende teologicamente ou religiosamente de quem é Jesus. Porque os fariseus conheciam teologicamente, biblicamente, o prometido, o Messias, o Filho do Homem profetizado por Daniel. Eles conheciam, mas quando Ele esteve junto com eles, eles não o aceitaram, não o conheceram. Mas sim, a salvação ela acontece, ou ela começa quando a pessoa tem um conhecimento pessoal sobre Jesus, reconhecendo a sua natureza pecaminosa, uma semente humana herdada por Adão, que você nasce em pecado e sem Deus você não tem a salvação. Então através desse conhecimento pessoal sobre Jesus, reconhecendo a sua natureza humana de pecado, confessando essa natureza, para receber o perdão de Deus, e recebendo a partir desse momento que a natureza divina, o Espírito Santo vivifica o teu espírito. Por isso que nós chamamos uma pessoa que se converte, que ela nasce de novo. E começa aí o processo, vivendo uma vida de santidade e total obediência até a volta de Cristo. Fala assim: santidade e total obediência até a volta de Cristo. Isso você vai completar a salvação e você vai ser salvo. Pode falar amém? Amém. Então, como eu disse, muitas religiões têm pregado sobre Jesus, mas não o Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, eu gostaria que você, se você for rápido de endereço, eu vou te esperar, mas por causa do tempo e pelo segundo culto, talvez não vai dar tempo de você ir para todos os textos, mas eu vou usar bastante, como sempre, de costume, a Bíblia. E eu vou te dar uma chance, porque a Bíblia é nova, as páginas estão todas grudadas e vai demorar para mim achar. Então você vai ter chance de abrir junto comigo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Paulo aqui falando aos coríntios, defendendo dos falsos apóstolos. Ele diz assim no versículo 3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então Paulo identificou que existia gente pregando, outras religiões pregando também sobre quem? Sobre quem? Sobre Jesus, mas não o Cristo. Talvez você já teve outras religiões e já ouviu falar de Jesus em outras religiões. É verdade ou não é? Muitas falam sobre Jesus, mas como um profeta simplesmente, ou o maior dos profetas. Muitas religiões dizem que Jesus foi um dos maiores profetas. Foi a resposta dos discípulos para Jesus. Jesus perguntou: quem dizem os homens aí fora? Os fariseus, as pessoas aí fora, quem dizem ser o Filho do Homem? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros um profeta. E hoje tem religiões que se diz evangélicas, cristãs, que pregam o Jesus que não é o da Bíblia.
E Paulo estava falando para a igreja: cuidado com as pregações sobre o Jesus falso. Cuidado. Outras religiões entendem que Deus ou Jesus é uma força maior espiritual. Não, eu acredito sim em Deus, uma força. Não, Deus não é uma força, Ele é uma pessoa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele está aqui, Ele habita aqui dentro, Ele está aqui no nosso meio para falar comigo, com você. Ele não é apenas uma energia, uma força. Mas muitos têm falado que Jesus é essa energia, essa força. Outros creem em Jesus como Filho de Deus. Tem religião que acredita, que é chamada até de cristã no Brasil. Mas imediatamente ou junto adora outros tipos de deuses, imagens, santos, mas acredita que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, acaba sendo uma mistureira, e a igreja do Senhor Jesus Cristo do século 21 vem com essa enxurrada de informações. E a Bíblia em João 5,39 diz que Jesus estava dizendo: olha, para saber, para me conhecer, só a Bíblia, as Escrituras testificam de mim. Fala assim: só a Escritura, só a palavra de Deus testifica sobre Jesus. Então, você quer saber quem é Jesus? Leia a Bíblia, ou escute pelo menos essa mensagem que vai te dar uma boa base já, e absorva ela. Não fique desatento, não distraia, mas preste atenção para você entender hoje. Então a coisa mais importante da vida de uma pessoa é conhecer Jesus, não de ouvir falar. Mas realmente quem é Jesus? O que Ele é, o que Ele significa para o universo e para você? É prudente conhecer naquele em que está sendo crendo. Repete comigo: é prudente eu conhecer em quem eu estou crendo. Quantos creem em Jesus aqui? Então você tem que conhecer melhor naquilo que você está crendo. É verdade ou não é? Tem gente que crê em algo por experiência dos outros. Não, irmão, vai lá na igreja que é bênção. Ah, eu vou. Ele está crendo em quem? Na palavra do irmão, falou que é bênção. Ele não conhece porque é bênção. Olha, vai lá naquela igreja porque está acontecendo um milagre. Pessoas do mundo estão falando. Você viu como é que as pessoas da comunidade têm prosperado? Pessoa de fora. Eu tenho visto, eu conheço muita gente. Tem muita gente que entrou lá, pastor. Pastor não, falou para o irmão da igreja, o irmão me falou. Eu tenho visto que muitas pessoas na igreja, desde quando entrou, têm prosperado. Eu tenho visto carros diferentes, trabalho diferente, são autônomos. Glória a Deus. Ah, então vai lá Não, nós temos que conhecer quem é o Deus do ouro e da prata. Como é que ativa a prosperidade na vida das pessoas? Através de princípios, e conhecer quem é esse Deus. Então não adianta ouvir falar e vir. E eu queria hoje, em nome de Jesus, te ajudar. Pequena parte, porque o Espírito Santo, Ele é muito melhor. Ele é o conselheiro, Ele que vai ajudar. Ele é o papel dele, te convencer, trazer essa revelação. Mas através da explanação da palavra eu posso te ajudar. Então a pergunta para os discípulos, e a minha pergunta para vocês que se consideram cristãos, que todos aqui hoje, que estão aqui, acredito que creem em Deus, acredita que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero fazer essa pergunta para você: quem dizem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Agora é uma dúvida: filho do homem ou filho de Deus? Jesus é filho do homem ou Ele é filho de Deus? Pastor, agora eu estou meio complicado. Quero te ajudar a mostrar para você que é um título, filho do homem. Vai para Daniel capítulo 7, eu gostaria que você abrisse. Se você voltar um pouquinho atrás aí, logo você vai encontrar Daniel. Voltando de trás para frente, Oséias, se não me engano, depois Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel aqui, na visão dos 4 animais simbólicos, dentro dessa visão, ele diz assim, em versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Repete comigo: um como filho do homem. Está mais ou menos, acho que ninguém assim está mais preocupado em procurar, né? Então agora já todo mundo repete comigo: um
como o filho do homem. Seguindo, eu continuo dizendo: e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio. Para quem que foi dado o domínio? Filho do homem. E a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Aleluia. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Aleluia. Esse é o Filho do homem. Daniel já tinha profetizado há muito tempo antes que o Filho do homem viria à terra. Aleluia. E agora Jesus fazendo menção a Daniel: quem dizem os homens que é o Filho do homem? Porque os fariseus conheciam a palavra. Quem dizem que Daniel estava falando? Sobre quem Daniel estava falando, esse Filho do homem? Mas a importância dessa pergunta, Jesus não queria saber o que os outros estavam pensando, porque ele estava formando ali a igreja, para poder chegar para mim a verdade, para você hoje. Aleluia. Eram os 12 que ele estava preocupado. Ele falou: mas eu quero saber vocês. E a minha preocupação como pastor hoje é: eu estou perguntando, e para vocês, quem é Jesus? Não, Jesus é aquele que me ajuda, eu preciso dele. Ai, Jesus, mas muito vago. Você precisa entender a dimensão de quem é Jesus. Então esse título de Filho do homem foi profetizado por Daniel, e ele estava ressaltando essa natureza de homem, porque alguém precisaria morrer no meu e no seu lugar. Alguém teria que ser propício a nós pecadores. Por isso que aquele publicano, quando os fariseus, iam na praça orar, batia no peito e falava: eu não sou como esses pecadores publicanos, que eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o publicano abaixou a sua cabeça e ele disse: ser propício a mim, pecador. E aí Jesus perguntou: quem desceu justificado para a sua casa? O religioso ou o pecador? O publicano. Porque ele reconheceu que Jesus foi propício. Jesus foi o Cordeiro Santo que derramou o seu sangue para ver a remissão de pecado dele e de todos nós que aceitamos e temos essa revelação hoje. Amém? Irmãos, essa natureza de Jesus, ela foi a sua identificação foi tão grande. Por isso que a teologia chama que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Então a identificação de Jesus foi quase completa com a humanidade, excluindo 2 pontos. Primeiro, o seu nascimento não foi humano. Pode falar amém? Você crê nisso? Que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo? Você crê nisso? Então isso, concepção, nascimento. É melhor a concepção. Obrigado, minha esposa. Que a gente não é mulher, a gente não sabe esse negócio de concepção, né? E nascimento. Nascimento é uma coisa, concepção é outra. Glória a Deus, está certo. Então ele foi concebido por obra do Espírito Santo, não a semente humana. E a segunda característica é que ele não se identificou como homem, é a sua vida na terra de maneira imaculada, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Jesus passou a sua vida terrena sem mácula, sem pecado. Tirando essas 2 características, Jesus foi homem como eu e você. Teve sede, teve sono, teve dor, suou, gotas de sangue, enfim, a sua alma estava atribulada, teve várias situações, problemas. Ele viveu nessa terra como filho do homem. Então ele se identificou tanto, o Filho de Deus se identificou tanto com a natureza humana, que os seus não o conheceram. Pastor, filho de Deus ou filho do homem? Filho de Deus, com a característica como filho do homem, porque teria que ser alguém da nossa espécie para morrer no nosso lugar, sem pecado, para que eu e você pudesse ter a nossa salvação. Vocês estão entendendo? O único gerado. A pastora disse: quem é filho de Deus, levanta a mão direita, não foi isso? Você é filho de Deus por adoção. O único gerado chama-se Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo, o Pai entregou o seu Filho unigênito. O único que foi gerado, os outros todos foram criados, como os anjos e Adão. O único gerado foi
Jesus. Então Jesus, ele é filho de Deus. Repete comigo: Jesus é filho de Deus. Amém? Jesus é Deus. Alguns falaram amém. É aí que está o problema da igreja. Pastor, filho do homem, é um título, primeiro falado por Daniel. Por isso que Jesus fez questão de perguntar: quem dizem que sois? O povo aí, o filho do homem. E vocês? Aí veio a revelação, que não veio de Pedro, mas veio do Espírito Santo ou do Pai, porque naquela época ainda não tinha sido liberado. Enquanto Jesus não fosse assunto, o Espírito Santo não viria com a liberdade que tem hoje, amém? E hoje nós entendemos que o Espírito Santo tem esse papel de revelar a palavra, ou revelar quem é Jesus. Mas naquele momento o Pai revelou para Pedro, e ele abriu a sua boca e disse: tu és o Cristo. O que mais? Filho do Deus vivo. Pastor, se ele é filho, ele pode ser Deus? Se ele é filho, Jesus, ele pode ser considerado como um Deus? Jesus, o Deus que nós servimos aqui nessa igreja, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. E eu quero que você me ajude a descobrir isso pela palavra de Deus. Textos que comprovam a divindade de Jesus. É aqui que está a grande diferença das religiões que falam sobre Jesus. Eles consideram Jesus como filho, como um profeta, tal. Mas a hora que entra, Jesus é Deus, eles não creem. Mas eu creio, espero que você creia, que o Deus que está neste lugar, que abençoa este lugar, que abençoa a sua vida, ele é Deus, Jesus Cristo. Então abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Se você está em Daniel, é só voltar um pouquinho aí. Ezequiel, Jeremias e Isaías, capítulo 9. E você tem a liberdade, irmãos, à medida que o Espírito Santo vai te revelando quem é Jesus, você dando glória a Deus, você fazer o que você quiser, você tem liberdade na casa do Senhor. Capítulo 9, versículo 6. Aqui está falando, esse capítulo é o advento e o poder de quem? De quem? Do prometido, do Messias, do Cristo. Então ele diz assim: porque um menino nos nasceu, aleluia, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia. Isaías está falando sobre Jesus, e chamou Jesus de Deus forte, Pai da eternidade. Jesus Cristo é Deus, aleluia. Ele é o meu Deus, eu confio nele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Hebreus capítulo 7, versículo 3 diz sobre o sacerdócio eterno, o sumo sacerdote que fez aquele sacrifício de uma vez por todas, por mim e por você. A figura de Melquisedeque, um tipo de Cristo. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 3, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, aleluia. Não precisa mais matar animal, não precisa mais derramar sangue de animal, para que eu e você possa ser perdoados os nossos pecados, porque de uma vez por todas, o Cordeiro Santo morreu, e o sangue dele foi vertido naquela cruz, e hoje eu tenho a minha justificação, e posso morar no céu com ele, porque ele é o sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas, e pagou o preço completamente por mim e por você. Jesus Cristo, Romanos 9, versículo 5, ele é Deus. Paulo falou, ele é Deus, bendito e eterno, aleluia. Vamos lá abrir em Romanos capítulo 9, versículo 5, né? Se você não quiser abrir, só vai anotando para você ler na sua casa depois. Mas assim, dos quais são os pais, e dos quais Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Repete comigo: Deus bendito eternamente, amém, amém, aleluia. Jesus é Deus eternamente, aleluia. João capítulo 1,
Versículo 1: no princípio era o verbo, a palavra, Jesus, e o verbo estava, e o verbo era Deus, aleluia. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Deus em qual eu intercedo, só Ele é digno da minha adoração e da minha oração, e não a outros deuses. Isso é ser cristão, isso é ter cristianismo aqui, ó. Não tem intermediários. Mateus 1:26, a revelação que o anjo deu para José, quando ele estava noivado, desposado com Maria, para casar com Maria, e a Maria me aparece grávida do Espírito Santo. Imagina José, você acreditaria nisso, meu irmão homem? Você está noivo com a sua esposa, sabe que ela é virgem, e ela fala: eu estou grávida do Espírito Santo. Porque é fácil ler a história dessa e falar: poxa vida, né? Não, mas eu acreditaria, porque um anjo em sonho falou com José. É? E se um anjo falasse em sonho com a tua esposa, está grávida do Espírito Santo? Só um homem de muita fé e que crê em Deus para entender o propósito. E naquele dia ele pegou no sono, e o anjo em sonho disse para ele: José, não tema em receber Maria como a sua esposa, porque foi gerado nela é obra do Espírito Santo, e esse filho vai ser chamado de Deus conosco, Emanuel, aleluia. Jesus é Deus, e Ele é Deus comigo, e pode ser com você. Eu vou repetir para você melhorar: Ele é meu Deus e pode ser o seu. Aleluia, Emanuel, o Deus conosco. Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele estava falando de Deus sozinho, Pai? Não, Jesus estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. O nosso Deus, a Trindade eterna, Deus Pai e Espírito Santo, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus é Deus. Amém? Amém? Eu quero te ajudar agora a aumentar um pouco a sua fé através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir qualquer palavra? Não, a palavra de Deus. Em outras versões diz a pregação da palavra. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Todas as coisas foram criadas no universo, criadas nele, em Jesus. Todas as coisas do universo subsistem por Ele. Todas as coisas foram criadas para Ele. Aleluia. Então eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 1, de 1 a 3. Todas as coisas foram criadas por Ele. Repete comigo: Jesus é o Criador de todo o universo. Se você quiser falar amém, pode falar. Quiser dar uma glória a Deus, pode dar. Irmãos, o Deus que eu sirvo, e eu quero que você aumente a sua fé, porque tudo que eu vou falar aqui hoje, você vai ver a magnitude da grandeza, do poder, da soberania de Jesus Cristo. E quando você entende isso, você descansa, porque aí você pode crer em todas as promessas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a desgraça aconteça, quem é filho de Deus, quem crê no poder de Jesus Cristo, diz: essas coisas vão cooperar para o meu bem. Quando eu leio Filipenses, eu disse que tudo posso naquele que me fortalece. É porque eu sei que todas as coisas foram criadas por Ele, através dEle, para Ele, e subsiste nele. Aleluia. Quando eu tenho esse entendimento, irmãos, as promessas proferidas ou lidas, elas tornam vida em mim. E eu consigo ter paz em meio à tormenta. Eu consigo ter paz. Eu posso chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu tenho entendimento de quem é Cristo e o Deus que eu sirvo, e aonde eu estou, no centro da vontade dEle, na palma da sua mão. Aleluia. João capítulo 1, de 1 a 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Para quem não sabe, o verbo é a palavra, era Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, repete comigo: todas as coisas foram criadas. Na versão minha é feitas. Aí você vai para a definição dessa palavra. É a palavra que no original dá a entender de criado, gerado, não simplesmente feito de algo que existe. Porque o nosso Deus, quando está lá, quando Deus criou,
O termo é bara. Na verdade, criou do nada. Só Deus traz à existência as coisas que não existem. Os outros aí, inteligentes, cientistas, podem até criar algumas coisas, mas de coisas que já existem. Só Deus, Jesus Cristo, é aquele que cria das coisas que não existem. Ele faz gerar as coisas. Então, quando Ele criou do nada. Só Deus, o meu Deus, tem poder de criar o universo e criar todas as coisas. Ele diz, todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Pelo Verbo, por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Eu quero ler para você Hebreus 1:2. Vou ser bem rápido. Diz assim, a quem constituiu o herdeiro? Então eu vou ler o 1 para você entender. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus Cristo é o Criador do universo. Aleluia. Por isso que todas as coisas foram criadas por Ele. Jesus, irmãos, Ele se humilhou. Ele deixou a sua glória. Por isso que em Filipenses diz que Ele se esvaziou, tornando forma de homem, para pagar o preço. Ele não fez a vontade dele, mas fez a vontade do Pai. Como Deus, Ele tinha um propósito definido aqui na terra, para poder te salvar. Então Ele decidiu se esvaziar, tomando a forma de homem, sendo filho do homem, a ponto de ser identificado tanto com as suas criaturas, e eles não o aceitaram como o Messias. Isso está em João 1:10, eu quero ler para você, você está aberto aí, é fácil de ver esse texto. Diz assim, eu vou ler o 9 para você entender. Ali estava a luz verdadeira, falando sobre Jesus, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. Fala assim, o mundo foi feito por Jesus. Agora olha a sequência do versículo, e o mundo não o conheceu. Irmãos, presta atenção, olha para mim aqui agora. Cuidado que você pode passar a vida inteira nesta igreja, na outra igreja, na outra igreja, na outra igreja, e não conhecer Jesus, irmão. Cuidado. Se você não está entendendo nada, faça uma oração bem rápida, fala assim, Espírito Santo me revela quem é Jesus, que ainda dá tempo. Se você ainda está disperso, ainda dá tempo. Deus te ajuda. Se fosse eu ia falar para o seu irmão, pode sair que você já perdeu tudo, mas como eu não sou Deus, Deus vai te dar mais uma chance. O Espírito Santo está falando, clama a mim, que eu vou te revelar. Irmãos, é uma pena, muitas pessoas hoje, eles têm conhecido a religião e o poder de Jesus. Hoje a mídia tem massacrado o verdadeiro evangelho, só mostra as bênçãos, só mostra os milagres, e eu não sou contra a bênção, não sou contra milagre, mas isso não é a realidade. Milagre não leva ninguém para a salvação. Milagre não leva ninguém a ter vida de santidade, pelo contrário, tem muita gente que recebe milagre e tem uma vida desregrada, recebe milagre e vira as costas para Deus. Quantos você conhece? Aqui na igreja mesmo, recebeu milagre, virou as costas para Deus, está aí no mundo. Quantas bênçãos a pessoa recebeu, virou as costas, irmão? Porque não tem revelação de quem é Jesus. Ele conhecia de ouvir falar, sentiu o poder, até recebeu o milagre. Irmão, se milagre fosse algo que garantia a salvação, o povo no deserto entrou na terra prometida, tinha entrado facilmente, mas eles não entraram. E mais pessoa que viu milagre do que eles, eu acho que não tem. O que você precisa é você entender, ter uma revelação de quem é Jesus. Então eu estou te ajudando. Todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus Cristo, amém? Todas as coisas foram criadas nele. O que é isso, pastor? Criadas nele. Abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 16. Irmãos, tudo que foi criado no universo foi criado nele. Repete comigo. Tudo que foi criado foi criado nele. Nele quem? Tudo que foi criado no universo foi criado em Jesus. Foi criado nele. O que significa essa expressão criado nele? Tudo que existe no universo está dentro da sua infinitude.
O que é infinitude? Infinitude está definido em Jeremias 23, 24, que diz que nele, em Jesus, ele enche toda a terra. Ele enche os céus e a terra, diz Jeremias 23, 24, não precisa abrir, só anota aí para você. Isso significa criado nele. Todas as coisas foram criadas por ele, mas também criadas nele próprio. Todas as coisas foram criadas em Jesus. Irmãos, nós tivemos uma viagem, né, e foi maravilhosa nossas férias, e nós deparamos com animais. Nós tivemos contato muito próximo. Irmãos, que coisa mais linda, né? Tem uns que gostam de flores, cada espécie, cada cor, né? Os animais, eu vi um tucano a 50 centímetros, tirei uma foto dele a 50 centímetros, irmão, você vê o olho dele, parece que é um quadro. Os detalhes do bico, parece que alguém pintou ele assim, irmãos. Não tem, é uma simetria, enfim, vários animais. A gente viu a pele da zebra, uma coisa mais linda, irmãos, pássaros lindos. Hoje nós estávamos almoçando e passou sobre uma maratona no Polo Norte. Eu não sabia, irmãos, no Polo Norte é menos 35 graus abaixo de zero. Se é menos, já é abaixo de zero, né, pastor? Não precisava ter falado, mas só para você aqui, né, para repetir. Negativo, irmãos, eu confesso para você, não tem vergonha de falar aqui em público e gravando, não sei para onde vai chegar isso, que eu não sabia que existia um lugar na face da terra que tinha menos 35 graus. Já ouvi falar no Polo Norte, menos 15, menos até 18, já tinha ouvido falar. Tudo que foi criado nele. Então não é o universo que contém Deus. Você está entendendo? É Deus, Jesus Cristo, que contém o universo. Às vezes a gente pensa, ai, Deus está no universo. Não é verdade. O universo está em Deus, porque todas as coisas foram criadas nele, aleluia. Meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, foi criado por ele, criado nele, em Jesus. Irmãos, não é que Deus está no mundo, mas o mundo é que está em Deus. O mundo não está um caos, porque ainda Deus está controlando todas essas coisas, porque tem filhos dele aqui na terra. Irmãos, eu não sei você, mas é impactante saber que todas as coisas foram criadas pelo meu Deus, o qual eu chamo de Pai, o qual eu adoro, ele está aqui, aleluia. O qual eu posso confiar minha vida e dizer, Senhor, a luta é grande, mas eu confio em Ti. Se o Senhor prometeu, é porque eu posso acreditar, porque o Senhor é o Criador do universo. Todas as coisas foram criadas em Ti. Eu fui criado por Ti. Desde o ventre da minha mãe, o Senhor tem um propósito com a minha vida, e eu vou cumprir esse propósito, porque aquele que prometeu é fiel, aleluia. Não só fiel, mas ele é poderoso para cumprir. Irmãos, ele não é contido. Repete comigo, Jesus não é contido. Ele contém. Ele contém todas as coisas. Não é o universo que contém Deus, meu irmão. Ele contém todas as coisas. Esse é o sentido criado nele. Nele foram criadas todas as coisas. E agora eu quero ler o texto que eu pedi para você abrir. Falou, pastor, esqueceu, versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, aleluia. E eu quero ler mais um texto para dar base bíblica no que eu estou falando, Efésios capítulo 1, versículo 23. Diz assim: que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E sujeitou, versículo 22, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Outra coisa, todas as coisas subsistem por ele. Primeira, todas as coisas foram criadas por ele. Então eu te dou 20 segundos para você lembrar de algo maravilhoso que você já viu na sua vida. Seja uma paisagem, ou um animal, ou um mar, ou uma montanha,
ou um céu, ou um pássaro, não sei. 20 segundos, comece a imaginar algo que você achou muito lindo, maravilhoso, tremendo nessa criação. Não só isso que você está pensando, mas todas as coisas foram criadas por Ele e nele, em Jesus. Aleluia. Esse é o Deus que eu estou pregando aqui hoje. Esse é o Deus que você pode aumentar a tua fé, porque Ele é poderoso. Ele traz a existência. Aí você fala assim: o meu negócio, o meu problema não tem jeito. Eu creio num Deus que criou o universo, que foi criado nele, que Ele traz à existência as coisas que não existem, faz sair água da pedra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Não tem impossíveis para Ele. Por isso que Lucas 1,37, se eu não me engano, diz: para Deus nada é impossível. Está vendo como é que a gente não consegue entrar nesse negócio, irmão? Porque a gente vive uma vida mesquinha no cristianismo? Porque você não vibra com isso. Eu vou falar de novo. Será que eu errei? Eu vou pegar para não falar o endereço errado para você. Eu acho que é Lucas 1,37. É isso mesmo. Repete comigo. Porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Crê em quem? Eu creio que eu ouvi falar de Jesus. Não, eu creio que todas as coisas foram criadas nele, para Ele, e tudo subsiste por Ele, e é para a glória dele. Aleluia. Esse é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Todas as coisas subsistem por Ele. Você está lá, não sei onde você está agora, que eu estou perdidinho, né? Cantamos para lá e para cá, mas vai lá para Colossenses capítulo 1. Eu nem sei onde você está nesse momento aí. Espero que você esteja aqui. Amém? Prestando atenção, amém? Versículo 17 de Colossenses capítulo 1 diz assim: e Ele é antes de todas as coisas. Aleluia. Jesus é antes de todas as coisas. Ele faz parte da criação com Deus. Aleluia. Ele é Deus. Diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Pastor, o que é isso? Subsiste por Ele. Milhares de estrelas de tamanhos diferentes, que mantém fixas no firmamento, a terra que faz o seu giro milenar ao redor do sol, a vida em suas múltiplas formas, animais, insetos, aves, flores, na vegetação que hoje seca, amanhã germina de novo. Todas essas coisas subsistem por Ele. Por Ele. O mundo, pastor, mas se o mundo subsistisse por Jesus, o mundo estaria cada dia melhor. Não, a humanidade está se afastando de Deus, está entrando pela sua própria degradação. O ser humano está indo para a sua própria destruição pelo livre-arbítrio que Deus deixou para o homem. Mas ainda existe um Deus que eu creio, que eu sirvo, o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas não estão fora do controle dele. Por isso que não cai uma estrela aqui na sua cabeça. Por isso que não é toda hora que o mar vem, invade e mata um monte de gente. Porque ainda tem o controle de Deus. E homens e mulheres de fé que oram: Deus, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, todas as coisas subsistem por Ele. Ele não é só o Criador. Repete comigo: Jesus não é só o Criador, mas é o sustentador do universo. Aleluia. Ele não só criou, irmão, Ele sustenta. E por último, todas as coisas foram criadas para Ele. Para Ele. Repete comigo: todas as coisas foram criadas para Ele. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por Ele. E sabe por que foi criado o universo? Foi por causa de mim que Deus criou. Não, não foi por causa de você.
A gente está usufruindo de algo que Deus criou, mas não foi para você. Deus criou o universo para Ele, para o Filho. Que lindo, né, irmãos? Que Pai maravilhoso, não é? Deus falou: eu vou construir para o meu filho o universo. E Ele construiu. Só que antes dele tomar posse, o homem prejudicou com o pecado. Então o próprio herdeiro teve que fazer o que primeiro? Pagar o preço por mim, por você. Redimir de novo a criação, a imagem e semelhança de Deus que Ele criou, Adão. Adão pecou e manchou aquilo que Deus Pai tinha feito. Então tudo que existe pertence a Cristo. Então seria mais ou menos assim: ai que ave linda, lá está o carimbo, para Cristo. Que montanha maravilhosa, carimbo lá, para Cristo. Que céu maravilhoso, para Jesus. Que coisa linda, para Jesus. Tudo, ou melhor, todas as coisas foram criadas para Ele. O universo foi criado para o Filho. Tudo que existe pertence a Cristo. A queda do homem prejudicou este propósito. Por isso a criação teve que ser redimida antes que o herdeiro pudesse tomar posse. Então a nossa redenção só é possível porque Jesus Cristo, o herdeiro, pagou a minha e a sua dívida. Se você quiser, pode falar glória a Deus. Muito obrigado, Jesus, porque era você que tinha que pagar aquele preço. É você que merecia a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aleluia, é a vida eterna, aleluia. É a vida eterna. E quantos estão jogando a vida eterna fora? Porque vivem aqui na terra sem ter essa revelação de quem é Jesus Cristo. Então a igreja de hoje, irmãos, é composta não daqueles que conhecem Jesus simplesmente de ouvir falar, mas daqueles que têm a revelação de quem é Jesus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que todas as coisas foram criadas nele, por Ele, para Ele, e subsiste nele. Quando a igreja, na verdade o cristão, a igreja, ela só é composta de verdadeiros cristãos quando ela, ou melhor, eles, as pessoas, ou você reconhece que Jesus é Deus, a divindade de Deus, e aceita este propósito. Presta atenção nisso. E aceita este propósito de ser para Cristo. Então aqui chegou o ponto chave, se você quer realmente ser um cristão verdadeiro. A tua vida tem que ser para Cristo. A tua vida, a minha vida, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, tem que ser para Cristo. Quem foi criado por Ele? Quem foi criado? Todas as coisas foram criadas para Ele. Por isso que Paulo descobriu essa linda, e de novo o pastor vai falar de Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, porque ele descobriu que ele tem que viver para Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, eu vivo para a glória dele, para o Filho de Deus que morreu no meu lugar, se entregou no meu lugar. Isso é o cristianismo. Você quer viver para Cristo? Quer? Por isso que Jesus disse, irmãos, tudo na Bíblia fica mais claro quando você entende isso. Por isso que ele diz: quem quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. O caminho já está pronto. Não quero pegar atalhos. O ministério pode subir aqui para a gente cantar essa canção de novo. O caminho já está pronto. E tem muita igreja querendo pegar atalho, irmãos. Não tem problema. Não, pode viver desse jeito mesmo. Não, eu gosto daquela outra igreja porque lá é mais light. Lá o pastor atura mais as coisas. Irmãos, pecado é pecado. Eu vou continuar batendo em pecado, porque o pecado não te leva para o céu. O que te leva para o céu é uma vida de santidade. Então a igreja de hoje é composta por aqueles que reconhecem e aceitam este propósito. Qual é o propósito? Olha para mim aqui, irmãos. Qual é o propósito? De ser para Cristo.
Então repete: de ser para Cristo. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Ser para Cristo, viver para Ele, sonhar os sonhos dEle, alegrar a Cristo com a minha vida, me alegrar nele, viver os planos dEle. Irmãos, isso parece utopia hoje falar isso. Pastor, isso aí, o senhor é louco ficar falando, abrir mão da minha vida, dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Você pode me chamar do que for, irmão, mas eu sei que em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Aleluia. Eu creio nele, adoro a Ele, vivo para Ele e por Ele. Pastor, mas você sempre teve essa revelação? Não, eu confesso que eu vivi muito tempo da minha vida como religioso, mas eu não sei se faz 10 ou 12 anos atrás as coisas começaram a mudar, porque o Espírito Santo começou a trazer essa revelação. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: o Espírito Santo não vai invadir a sua vida e vai começar a falar: olha, eu vou te revelar tudo, eu vou te... Não, se você não buscar. É por isso que a Bíblia diz, eu não sei se é Gálatas agora, mas diz: resista ao diabo, e ele fugirá de você. E Deus tem que fazer o quê? Submeta, renda-se a Ele, a Deus, e Ele se achegará a vós. Se achegue a Deus, se renda a Deus, se prostre a Deus, e aí Ele vem. Aí o Deus Todo-Poderoso vem. E aí quando Ele vem, irmão, não tem ninguém que vai te impedir. Não tem principado, não tem potestade, não tem o diabo, não tem Satanás, não tem demônio. Nada impede o mover de Deus na tua vida, porque Ele faz cumprir o propósito sobre você. E você vai ser mais do que vencedor, vai ser vitorioso, vai ser um homem ou mulher de Deus, bem sucedido em tudo que você fizer, porque você está seguindo o caminho e não as bênçãos, sabendo que o caminho é apertado, mas eu me rendo a Ele, em nome de Jesus. Fica de pé, para parecer que está acabando. Fica de pé, vire para o seu irmão, fala assim: irmão, acredite nas promessas de Deus. Não, irmão, você não está entendendo. Agora eu quero que você seja um profeta do céu. E profeta não fala de qualquer jeito, irmão. Profeta, ele fala com muito amor. Não sei se você acha ruim fazer assim, irmão, para você? Quem acha ruim fazer assim? Aí é feio pôr o dedo no nariz dos outros, pastor. Não é feio não, com amor ele é bom. Faz assim, faz assim. Ó, o pastor que está mandando, fala para ele: o pastor que está mandando, não fica bravo comigo não. Fala para ele, fala assim, ó: acredite nas promessas de Deus, meu irmão. Acredite. Vira para o outro agora, fala: acredite nas promessas de Deus, irmão. Agora olha para mim, irmão, sabe por que você tem que acreditar? Primeiro, porque Ele é fiel. Nenhuma das suas palavras deixou de se cumprir, todas elas se cumpriram. O que não se cumpriu ainda vai se cumprir. Amém. Segundo, porque Ele é poderoso para fazer cumprir, porque Ele criou todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, nele, e tudo subsiste nele. Esse é o Deus que você pode acreditar. Ele é o Deus dos impossíveis. Então eu queria que você entendesse hoje, mesmo quando tudo está mostrando o contrário, mesmo quando tudo está dizendo não, mesmo quando o gigante é muito grande, aqui dentro tem um gigante maior, chamado Jesus Cristo. Nele eu sou maior do que todas as coisas. Nele eu posso, nele eu venço. E essa situação está muito difícil, pastor, mas hoje eu creio nesse Deus, que todas as coisas foram criadas nele, por Ele, para Ele, e subsiste por Ele. Jesus Cristo é soberano. O seu domínio é efetivo sobre tudo e sobre todos. Pastor, porque Deus não mata esses assassinos, esses corruptos? Porque Deus é um Deus perdoador e espera que o ser humano se arrependa, até o dia que Ele traz a justiça, como fez com a cidade de Nínive. Estava uma pouca vergonha naquela cidade, mas Jonas foi lá, Deus teve misericórdia daquela cidade e não destruiu Nínive. Mas passou um tempo, uma geração passou, e o povo voltou para a mesma mazela, mesmo pecado, brincando com Deus. Aí não teve jeito, o profeta Naum declarou a destruição inteira da cidade de Nínive. Mas Deus tinha perdoado ela lá atrás. Mas uma geração não garante a salvação da outra. O domínio de Deus é sobre tudo e sobre todos. Só que
Eu vejo isso como bênção. Tem gente que vê como maldição. Queria que a salvação fosse algo que eu não conseguisse perder. Ah, Deus me escolheu, agora eu não tenho jeito nem de ir para o inferno mais. Mas o domínio de Jesus na sua vida, ele é voluntário, meu irmão. Está entendendo? É voluntário na sua vida. Se ele é soberano sobre você, eu não sei, porque é voluntário. Você decide se ele manda ou não manda na sua vida. Está entendendo? Esse é um grande problema hoje para os cristãos, porque não depende simplesmente de Deus, porque ele quer ser o soberano sobre a tua vida, o Deus que controla todo o teu ser. Ele quer te abençoar, ele quer te levar para um caminho de paz, porque a Bíblia em Jeremias diz que ele tem pensamento de paz a teu respeito e não de mal. Deus ama os filhos, Deus quer dar o melhor para os filhos, mas ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa ser o dono da sua vida. E esse domínio é voluntário, você decide. Eu quero ser cristão, eu decido pegar a minha cruz, eu decido entregar a minha vida, os meus sonhos na mão dele. Tudo que eu tenho é dele, vai ser a partir de hoje. É voluntário. Se você quiser, entrega hoje a sua vida, os seus bens, seu casamento, enfim, os seus sonhos, tudo, entrega tudo, teu ministério, entrega tudo para ele. É a tua chance, é voluntário. Mas vai chegar um dia que em Filipenses 2, 10 e 11 diz: vai chegar um dia que vai deixar de ser voluntário. Aí, irmãos, hoje você se dobra se você quer, aqui no louvor, na adoração, mas vai chegar um dia que esse nome que é sobre todo nome, todo joelho um dia vai ter que se dobrar e reconhecer que ele é Deus. Mas talvez não vai mais para a salvação, mas vai reconhecer que ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, e eles não aceitaram ele. Então a oportunidade que Deus está dando para mim e para você hoje é que você reconheça que ele é Deus, que ele é soberano, ele é criador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele, para ele, nele e subsiste nele. Esse é Jesus que nós pregamos. E terminando esse ano 2013, eu não quero que você faça promessa para 2014, mas eu quero que você entregue a sua vida para ele, sabendo que ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa estar pedindo, pensando, imaginando. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. É voluntário. É voluntário você entregar a sua vida para ele, num Deus que é soberano, que é criador, que é poderoso, que é santo, que é amoroso. É você que decide entregar-se, se render, entregar o domínio de toda a sua vida. É voluntário. Eu vou te dar a oportunidade por alguns minutos de se entregar voluntariamente. Quero seguir o caminho tu preparaste para mim, Senhor. Eu não sei o que você quer fazer. Se você quiser vir aqui na frente ajoelhar, se quiser ir, o que você faz, você fica à vontade. Mas faça alguma coisa para mostrar para ele que hoje você está de uma vez por todas se entregando. Quero ter tuas bênçãos sem a ele, não as bênçãos, render a ele, pela cruz. entregar o domínio da sua vida a ele, as vontades dele, os sonhos dele. Vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, o tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar
pra mim, Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz e me arrepender. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, por tanto me amar. Vou passar pela cruz e nela viver. Vou passar pela cruz e erguer um altar onde a oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, é Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Igreja, Comunidade Evangélica Fernandópolis, você que está aqui hoje, eu te pergunto: quem é o Filho do Homem para você? Espero que seja o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas do universo, o poderoso, santo, o Cordeiro Santo de Deus, teu Salvador, mas acima de tudo, o teu Senhor, o teu dono, para que você possa não só viver uma vida abençoada aqui na terra, mas possa morar no céu com Ele. Amém? Faça assim com a sua mão. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua revelação, e que a igreja possa ir entendendo essa revelação. Muitos andaram com Jesus, conviveram até com Jesus e passaram batido por esta revelação. O Senhor prometido, o Messias, o Filho do Homem, estava entre os homens e os homens não o conheceram. Permita, Espírito Santo, que todos que ouviram essa palavra a partir de hoje possam ter um relacionamento pessoal contigo, Jesus. Um relacionamento de rendição, de quebrantamento, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo os teus filhos, as tuas ovelhas, porque em João 10:11 diz que tu és o bom pastor. O bom pastor é que deu a vida pelas ovelhas. Quem é bom senão a ti? Só o Senhor é bom, só Deus é bom. Nós não somos bons, mas com a tua presença nós podemos abençoar. E na autoridade do teu nome, no poder do teu nome, eu abençoo o teu povo, a tua igreja. Abençoo todos em nome de Jesus. E que esta revelação leve a viver uma vida de comprometimento com o caminho, andando no caminho, andando com o caminho, com Jesus, com o Criador de todas as coisas, com o Deus Todo-Poderoso, com o Salvador, com o nosso Senhor. E que eles possam chegar até o fim, obedecendo em santidade, e recebam a coroa da vida, que é o meu desejo para eles. Que eles um dia venham morar no céu contigo. A graça do Senhor acompanha a vida deles, e todas as famílias representadas, repouse a paz, a alegria e a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo abençoado. E eu te espero aqui terça-feira às 10 horas da noite. Irmão, nós vamos fazer uma festa. Eu esqueci de avisar. Eu falei sobre o culto de terça-feira? Não falei.
Então terça-feira vamos ter uma grande festa, vamos passar o ano aqui na presença do Senhor, amém? E eu quero desafiar você, traga uma oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração, uma oferta de fé, de sacrifício, e nós vamos liberar essa palavra da multiplicação, né? Todo ano a gente faz isso, trazer uma semente. O ano passado foi crescimento, e as próprias pessoas do mundo estão vendo que houve um crescimento financeiro na vida dos irmãos. Às vezes você não vê, mas as pessoas veem. E eu quero liberar essa palavra que Deus nos deu como igreja, multiplicação. Traga uma oferta. Pastor, mas eu já trouxe minha oferta. Traga uma oferta abençoada nesse culto de passagem de ano. Nós vamos liberar o poder da multiplicação sobre a tua semente em nome de Jesus. E todo ano você vai colher, né, essa semente através de multiplicação na tua vida. Amém? Então venha celebrar com a gente. Traga uma semente para que você possa fazer ela multiplicar nesse ano 2014. Nós vamos ter uma grande festa adorando ao Senhor na terça-feira às 10 horas. Amém? Amanhã vai com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã não tem reunião de oração, tá? Então a gente sempre tem de segunda, mas por causa do culto, então a gente não tem reunião de oração amanhã. Amanhã você dá uma descansada para você vir com todo o gás na terça-feira. Seja exaltado em grande